Seja bem-vindo ao podcast Mundo Conservador. Eu sou Felipe Teles, fundador do portal, e estarei aqui apresentando essa primeira edição. O convidado de hoje é professor universitário em Direito, autor de diversos livros e dono do canal Seminário Crítica e Crise. É um prazer recebê-lo aqui, professor Oswaldo. Felipe, o prazer é todo meu, uma honra muito grande, inclusive inaugurar esse seu projeto, como você falou aí, é uma honra muito grande para mim e estou aqui à sua disposição de todos os seus seguidores e dos seus ouvintes. Perfeito. Antes de adentrar propriamente ao direito, eu vou lançar uma questão introdutória aqui, que é a dúvida de muitos seguidores. Marxismo cultural é teoria da conspiração? Bom, essa pergunta ela exige uma resposta mais genérica e em seguida uma resposta mais específica. Primeiro que o que passou a se chamar de teoria da conspiração, na verdade esse nome, essa expressão surge como uma contra-informação, né? Ou seja, é uma forma de despistar o inimigo. Então, quando as pessoas começaram a perceber que havia alguma coisa de estranho no mundo, ou seja, que havia muitas coincidências e que essas coincidências não poderiam ser fruto do acaso, então, evidentemente, que apareceu esse discurso de que é teoria da conspiração, como se fosse uma ficção. Na verdade, como eu disse sempre, é uma questão de estudar ou não estudar. Essa ideia de um governo mundial, por exemplo, ela está presente em todo o pensamento filósofo-jurídico na modernidade. Todo o pensamento filósofo-jurídico da modernidade, todos os grandes justos filósofos da modernidade já falavam da necessidade de um governo mundial. Né? Hobbes, Pufendorf, Vattel, o próprio Kant, todos eles já falavam da necessidade de um governo mundial. Então não é uma questão de ficção. Né? A gente está vendo coisa como se fosse um delírio coletivo. Não é. Né? Bom, como a grandíssima maioria das pessoas não estuda absolutamente nada, mesmo aquelas que estão no nível superior, inclusive professores e alunos, então é fácil se emplacar essa ideia de que enxergar essas coincidências seria um delírio coletivo, mais conhecido como teoria da conspiração. Há muitos anos que existem grupos, eu vou falar aí, podemos falar sem nenhuma sombra de séculos, que existem grupos, muitas vezes dominados por famílias, que estão sempre articulando relações de poder para direcionar o mundo, continentes, países, continentes e mesmo o próprio mundo, no sentido daquilo que eles querem. Então, essa é a primeira, digamos, resposta genérica. Né? A resposta mais específica, quando você fala do marxismo cultural, é que exatamente o marxismo cultural ele é digamos, a expressão mais recente, né, dessa tentativa de direcionar o mundo de acordo com essas elites que hoje são comumente chamadas de elites globalistas. Né? Então, elas vão trabalhando no sentido de transformar o mundo de acordo com seus interesses econômicos, políticos e, por conseguinte, interesses de poder. E para isso, o marxismo, que é uma obra encomendada, apesar dos marxistas colocarem Marx como um best-seller da genialidade, o marxismo foi uma obra encomendada, inclusive pela Liga dos Justos, que era um braço da maçonaria, que depois da Liga dos Justos veio se transformar em Partido Comunista. Né? Então, essa obra foi encomendada. Né? Se as pessoas se dedicassem a estudar o marxismo, elas veriam que o marxismo, na verdade, nada mais, nada menos do que um compêndio, particularmente o que está no Manifesto Comunista, é um compêndio do que vinha se aplicando nos últimos 200 anos. As diretrizes do marxismo, as diretrizes centrais do marxismo, já eram diretrizes centrais do Adam Weishaupt, que foi o líder de um grupo que dominou a maçonaria francesa, particularmente, e que se autodenominavam de Illuminatis.
né? A agenda do marxismo é a agenda do Adam Weishaupt. O Marx pega a agenda do Adam Weishaupt e, por encomenda dessa maçonaria, através da Liga dos Justos, ele e Engels, eles fazem um trabalho mais sofisticado e adequado ao contexto do século XIX, tentando aplicar ali a famigerada dialética revolucionária, que divide o mundo sempre em duas partes, e que com isso consegue se implementar a dialética revolucionária. Então o marxismo cultural ele é o lado mais evidente, mais presente, mais atual, onde você tenta mudar a cultura. Isso tem uma influência muito grande, o pessoal já comenta por aí comumente, uma influência muito grande do Gramsci, mas tem uma influência muito grande também do Lukács, né? o grande comunista húngaro, que o pessoal começa a perceber que é preciso mudar a superestrutura. Daí porque o mundo cultural. Para Marx e Engels, a revolução partiria do plano econômico, da estrutura. Para o pessoal vai dizer, não, os revisionistas, como Gramsci, como Lukács, depois, como herança disso aí, a escola de Frankfurt, o pessoal vai dizer, não, vamos mudar a superestrutura, ou seja, vamos mudar a cultura, vamos mudar a forma de pensar, a forma de perceber, a forma de sentir, a forma de desejar, e isso vai ser resumido nessa expressão, nesse conceito do marxismo cultural. Professor, eu estou no último período de Direito e percebi que é uma área completamente dominada pela esquerda. Além da propaganda em prol do ativismo judicial, a gente tem a Constituição com grande influência socialista, doutrinadores completamente progressistas e professores que também seguem essa linha. O senhor tem muita vivência nesse meio e eu gostaria de saber como enxerga a influência marxista no âmbito jurídico. E isso já vem de um bom tempo, né? Já faz alguns anos que eu venho alertando em sala de aula para os perigos do ativismo judicial. Né? O ativismo judicial ele começa, ele tem algumas vertentes, ele não tem uma vertente única. Né? E ele tem uma vertente alemã e tem uma vertente americana. Né? A vertente americana, inclusive, é uma vertente até, a princípio, lá nas suas origens, uma vertente até muito nobre. Né? O pessoal começa a extravasar os limites da Constituição exatamente quando se começa a pensar nos direitos civis dos negros. Né? E muito antes de Martin Luther King, o movimento negro americano ele ficou completamente dominado pelo marxismo e pelo islamismo. Mas nas origens, o movimento negro americano ele tinha propósitos e reivindicações muito justas. Como, por exemplo, nada de dívida histórica que veio da África escravizado, nada disso. Essa versão é recente. Eles reivindicavam o seguinte: olha, se nós lutamos na Guerra da Independência, nós morremos com vocês na Guerra da Independência, nós temos direito também às liberdades civis, os direitos civis, inclusive o direito à propriedade, que eles não tinham nenhum. E então o ativismo judicial americano ele começa, como eu disse antes, com um propósito muito nobre, realmente de aplicar uma ideia de igualdade, mas não uma igualdade no sentido marxista, comunista, socialista, que nivela por baixo. Uma igualdade por alto. Né? Uma vez que você tem os seus direitos civis garantidos, dentre eles o direito da propriedade privada. Né? O que lhe dá, isso está dentro do pensamento moderno com muita força, o que lhe dá um bom grau de autonomia e de independência perante os ditames do Estado e do governo. Mas não foi assim que isso se dá mais ou menos por volta de 1910, 1920, mas não foi assim que pouco a pouco o movimento islâmico e o marxismo vão se apropriar desse movimento negro americano e vão transformar o movimento negro nisso que nós estamos vendo hoje aí, né? Com negócio de dívida histórica e todas essas revoluções, Panteras Negras, que foi um grupo bancado por Cuba, por Fidel Castro, e etc, etc. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para mostrar que, na origem, o ativismo judicial ele tem um propósito nobre. Ele vai se
perverter na medida em que o marxismo se apodera desse movimento. E aí você começa a ter um outro conceito de igualdade. Não mais da independência perante o Estado e o governo, mas ao contrário, a subordinação ao Estado e ao governo e a igualdade por baixo. Vamos ser pobres todos iguais. Vamos depender do Estado todos igualmente. Né? E a partir daí, você começa a criar novas pautas de reivindicação de direitos. Como, por exemplo, uma nova discussão sobre cotas raciais, você começa a ver a questão do casamento homoafetivo, você começa a ver a questão do aborto, e você começa a ter, então, uma readaptação, uma junção, uma harmonia muito adequada entre o que seria esse marxismo cultural e o ativismo judicial. E o direito, no direito particularmente, e muito claramente no Brasil, eles conseguem esconder isso de forma muito habilidosa através da ideia do progressismo, que, aliás, eu creio que 90% dos professores de direito do Brasil, estou afirmando isso aqui, está gravado, 90% dos professores de direito do Brasil não sabem o que é. Falam, escrevem, mas não sabem o que é. Até porque, enquanto autores e detentores de direitos autorais, se eles soubessem o que é progressismo, não estariam defendendo os seus livros, porque a renda oriunda da publicação desses livros, obviamente, se fosse seguir à risca o que eles estão defendendo enquanto progressistas, ela seria confiscada pelo Estado. Então, eu tenho certeza, por esses e outros, que eu tenho certeza que eles não sabem muito bem o que estão falando. Eles podem entender muito bem de normas jurídicas, de jurisprudência, enfim, mas de ordenamento jurídico. Mas eu costumo dizer o seguinte: no Brasil, o jurista, ele é como aquele sujeito que está dentro de um barco sem salva-vidas. Se você jogar ele fora do barco, ele morre afogado. Enquanto ele estiver ali passeando na seara do ordenamento jurídico, ele tem um latinismo jurídico sensacional. Mas se você puxar ele para fora daquilo ali, ele morre afogado. Porque ele não sabe, ele não percebe o quanto que o nosso direito está contaminado. E as pessoas começaram a estranhar. Quando, por exemplo, hoje o STF esculacha a nossa Constituição. Se nós tivéssemos prestado atenção nisso lá atrás, quando eu, humildemente, no meu espaço pequeno de atuação, eu já alertava em sala de aula, em palestras, em público. Se as pessoas tivessem acordado para isso, talvez hoje nós não tivéssemos, não sei, talvez hoje nós não estivéssemos nesse nível de esculacho da Constituição brasileira em todos os seus sentidos. Só que o ativismo judicial, no sentido progressista, ele é muito sedutor. Por quê? Porque ele tem aquele canto da sereia, que é próprio do marxismo cultural. Você só tem direitos. Então as pessoas terminam se seduzindo por isso. Você tem um discurso jurídico quando acaba, que diz que você só tem direitos. Então, você tem digamos assim, uma aderência de uma parcela significativa da população, pessoas comuns, pessoas que estão no direito, pessoas da área jurídica, enfim, você tem uma parcela significativa da população que começa a achar isso interessante, até a hora que o diabo entra na sua casa. Aí quando você bota um filho seu na universidade pública, numa boa, uma paz normal, uma moça normal, que ele volta drogado, com o cabelo pintado, metade da cabeça raspada, e pelado, aí você percebe que a coisa não era tão simples assim quanto você imaginava. Só que aí, é como eu digo sempre, o diabo já entrou na sua casa. Aí já foi. Bem interessante. O senhor tocou no aspecto do ativismo judicial e é algo que me preocupa muito também. Indo nessa mesma linha, como avaliar a composição do STF? Quais são as motivações da corte, se é que é possível a gente auferir isso? Veja bem, a composição do STF, eu tenho algumas entrevistas na televisão, tenho alguns pronunciamentos públicos, não só em sala de aula. A composição do STF hoje, ela é uma composição inteiramente
bolivariana. Para quem quiser entender um pouco isso, é preciso estudar na internet, você consegue muita coisa, muito PDF, né? O movimento bolivarianismo, o bolivarianismo, também chamado de socialismo do século XXI, e associado a ele o também conhecido movimento da chamada Pátria Grande, né? Pátria Grande. Então você tem aí então são 3 aspectos que estão correlacionados, certo? Então o que acontece? O STF, como eu estava dizendo, ele foi montado, né, através do grupo chamado Grupo Foro de São Paulo, que recentemente se autodenominou de Grupo de Puebla, né, para mudar um pouco o nome. E esse Grupo de Puebla, ele vai o Foro de São Paulo, eles vão exatamente atacando todo o Supremo na América Latina. A primeira grande experiência foi na Venezuela, não por acaso de lá surge a expressão socialismo do século XXI, muito propagado inclusive pelo Hugo Chávez, né? E em seguida isso vai se espalhando pela América Latina. E aos poucos eles foram fazendo isso, né? Quando o pessoal fala assim, nunca se viu ministros com tão baixo nível e um viés político tão forte como se viu agora. Isso foi um projeto, né? Então nós temos hoje um Supremo bolivariano, que ele foi montado exatamente para fazer o que está fazendo, que já vinha fazendo pouco a pouco. Você vê que, por exemplo, a agenda do aborto no STF sempre teve portas abertas. O Brasil não pode discutir aborto, diga-se de passagem. O Brasil é signatário do Pacto de São José de Costa Rica. E você veja como eles ignoram o Pacto de São José de Costa Rica propositalmente, para que seja aceita a interpretação de outras convenções, para que possa se legitimar, se justificar a análise de ações de ADPFs que venham reivindicar direito ao aborto. Uma vez que o Brasil é signatário do Pacto de São José de Costa Rica, o Brasil não pode discutir aborto, porque no 4º artigo do Pacto de São José de Costa Rica, a questão ela é muito clara. Ela é muito clara com relação à questão da prioridade da vida, inclusive intrauterina. Certo? Só que aí você começa a ter aquele jogo. Então, faz de conta que não estou lembrado que é signatário para o Pacto de São José de Costa Rica. Vamos pegar lá a Convenção contra toda a discriminação da mulher, que diz que tudo que fere o direito da mulher tem que ser revogado. E aí você começa a justificar uma série de ações e julgamentos e entendimentos, né, que vêm, por exemplo, a favorecer o aborto, que não passa de um eficiente controle da natalidade, como já havia sido propalado, inclusive desde a origem do movimento feminista, pela Margaret Sanger, nos Estados Unidos, né, uma das pioneiras do movimento feminista nos Estados Unidos, que deixava muito claro. Inclusive o aborto, ele tem uma proposta, isso hoje também está muito claro, é só estudar, pesquisar para ver, né? Existe todo o interesse. Quando a ONU diz né, que tem que acabar com a pobreza, as pessoas não entendem que acabar com a pobreza é acabar com os pobres. As pessoas pensam, na sua inocência existencial e ignorância existencial, que acabar com os pobres é distribuição de renda para todo mundo ficar de boa. Quando a ONU diz que para acabar com a pobreza, a ONU está dizendo claramente, só pesquisar sobre isso, que ela está dizendo que é para acabar com os pobres. Daí porque, dentre outras, tanta ênfase à política de aborto. E daí porque a necessidade de ter cortes supremas nos países particularmente pobres, com a população pobre como a brasileira, porém também com um universo aí de
riquezas minerais e biodiversidade muito grande. Então, isso está desde os anos 70, controlar a população para que essa população e esses países não precisem utilizar essas riquezas e possam vender para os países industrializados, que essas famílias globalistas dominam, possam vender essas matérias-primas por preços baratos. Desde os anos 70 que isso existe, claramente, declaradamente, a bomba populacional, a teoria da bomba populacional aparece nos anos 70, que vai fazer ressurgir o movimento ambientalista. Ressurgir porque ele surge no século XIX. Ressurgir nos anos 70. E aí você vê o que está aí. E para tudo isso que eu estou aqui muito rapidamente, sumariamente descrevendo, você precisa ter uma Corte Suprema que legitime tudo isso. Simples assim. E você precisa ter estudantes de direito e professores que já foram anteriormente doutrinados também, que reproduzem isso como uma coisa maravilhosa. Como se fosse o progresso da humanidade do Brasil. E é assim que nós caminhamos na nossa tragédia existencial. O senhor é especialista em criminologia. Sinteticamente, para caso algum ouvinte desconheça, é uma ciência jurídica que trata das causas da criminalidade. Isso envolve a personalidade do criminoso e também diversos outros aspectos. Indo direto ao ponto, você enxerga influência marxista nessa área? A gente tem também um direito penal que foi completamente dominado. Toda ela dominada pelo marxismo. Toda ela dominada. Não, a criminologia, ela, assim como o próprio direito penal, né? O próprio direito penal, ela é dominada pelo marxismo. Se você não for marxista, né? Exatamente. Se você não for marxista, você é chamado logo de lombrosiano. Entendeu? É o termo que substitui o fascista no jargão popular. Né? É o que substitui o homofóbico no jargão popular da atualidade. Se você não enxergar a coisa, o bandido como vítima da sociedade, é uma discriminação clara e evidente contra as populações menos remuneradas, as populações que vivem em comunidades carentes, como se diz, que antigamente chamava de favela, mas agora também não é mais politicamente correto chamar de favela. Né? Ora, uma população muito majoritariamente composta de pessoas trabalhadoras, né? E que, mas aquele percentual menor da população. Ora, isso não se, já que nós estamos na moda de falar de ciência, né, tudo agora é ciência, né, evidências científicas, isso é uma questão de raciocínio lógico. Se a pobreza gera o crime, então era para ter na maioria da favela bandido. Isso é uma lógica elementar. Se você tem na maioria das favelas, a maioria pessoas trabalhadoras, pessoas que estudam, pessoas que procuram mudar de vida, pessoas que procuram crescer, etc, etc. Então é sinal de que o crime não tem origem na pobreza. Além do mais, uma outra também indagação interessante para derrubar esse argumento Foucaultiano, inclusive, que o pessoal adora estudar Foucault aqui no Brasil. Aliás, estudar Foucault não, falar de Foucault, porque até hoje eu nunca conversei com um professor que tivesse lido Crime e Castigo não, Vigiar e Punir inteiramente. O máximo que eu já consegui encontrar é professor que leu somente a introdução ao primeiro capítulo. Mas vamos lá. Essa teoria Foucaultiana, adaptada do marxismo, de que o crime o criminoso é uma vítima da sociedade, eu lhe pergunto, e Brasília? E o crime do colarinho branco? E a organização criminosa chamada PT? Tirando Lula, que só foi até o segundo grau, segundo ele, se é que ele não comprou também, mas o pessoal que todo mundo tem diploma nível superior, que tem pós-graduações, que foram à escola, que moram em bairro nobre, por que são criminosos? Então são duas evidências muito claras que o crime não tem origem na pobreza. Né? Só que essa discussão do crime na pobreza, ela é o background, né? Exatamente para você poder criar a perspectiva da rebeldia nas populações carentes contra a chamada burguesia e elite branca. Isso é que as pessoas precisam entender. A partir do momento que você bota na cabeça das pessoas que ela está ali, porque
porque existe um branco, elite, que explora ela, é a essência da dialética marxista. Então essas pessoas vão se rebelar contra o que está acontecendo na vida delas. E aqui eu até vou aproveitar a oportunidade para deixar registrado uma coisa. O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, com o BLM, vai acontecer em breve aqui no Brasil. Eles estão preparando tudo para isso. Eles já estão ensaiando há muito tempo, preparando toda a base, e já estão ensaiando, a começar pelas experiências que nós tivemos recentemente, alguns meses atrás, com esses confrontos de antifas. Eles estão preparando para repetir o mesmo evento que aconteceu por essas últimas semanas nos Estados Unidos. Eles vão fazer isso aqui também no Brasil. Pode aguardar. Pegando um gancho nesse assunto, há alguns juristas e também conservadores que defendem reformas do Código Penal e lei de execuções penais. Será que isso representaria mesmo algo efetivo? Olhe, veja bem, o brasileiro é o seguinte, o jurista brasileiro é aquele sujeito que adora criar polêmica, porque é com polêmica que ele vende livro. Se você prestar atenção na literatura jurídica brasileira, qualquer ramo do direito, eles beiram o plágio mútuo. Beiram, porque não tem o que falar. Você vai escrever um livro aqui hoje sobre Código Civil comentado. Qual é a sua novidade? Você vai escrever o Código Penal comentado. Qual a novidade? Eu quero saber qual é o jurista brasileiro que se presta a escrever uma tese sobre Roque Sim, entendeu? Sobre o finalismo penal. Entendeu? Eu quero ver qual é o brasileiro que se presta a isso. Qual é o brasileiro que tem tutano para isso? Não tem. Então o que é que resta ao brasileiro, o jurista brasileiro? Criar polêmica. Criar polêmica. É assim que eles vendem livro. É assim que eles ficam sendo convidados para palestra. Você nunca foi num congresso desse aí de direito aqui na nossa cidade? É só polêmica e piada. É, exatamente. Polêmica e piada, porque é assim que eles ganham dinheiro. Fazendo aquele trabalho artístico, teatral, entendeu? E falando que todo mundo já sabe. Confirmando que você aprendeu na sala de aula. Confirmando que você aprenderia se estivesse lendo um livro. Entende? Então, nós não temos que necessariamente não, vamos mudar a lei de execução penal. Tem jurista que defende isso aí. Vamos mudar a lei de execução penal, escreve livro. A lei de execução penal nossa até hoje não foi plenamente cumprida. A nossa lei de execução penal jamais aceitaria a superpopulação carcerária. Pode olhar lá. Ela estabelece quantos presos vão ficar por metro quadrado de cela. Só para dar um toque. Ela nunca foi plenamente cumprida. Só que aí vem o ativismo judicial, mais conhecido pela sua vertente como abolicionismo penal, herança dos supostos leitores Foucaultianos. Não pode construir presídio. Não pode construir presídio. E o jogo é muito simples. Você não constrói presídio, aquilo ali vai estourar uma hora ou outra, as facções tomam conta, a superpopulação arrebenta, aquilo vai estourar uma hora ou outra. E o projeto é esse, é para estourar mesmo, é para ver cortar a cabeça. Depois que tem uma degola geral, aí aparece aqueles sábios, justos filósofos, cheios de pose, ternos, taiês, cabelos bem penteados, dizendo que o presídio não educa ninguém. Que piada mais sem graça é essa? É uma literatura extremamente pobre. A gente percebe que... Pobre? É literatura, na melhor das hipóteses, técnica. Literatura técnica. Então o que acontece? No dia que aplicarem a lei da execução penal na sua plenitude, e para isso implica a construção de presídios, sim, porque quem está cumprindo sentença, e mais ainda também quem está aguardando o julgamento, merece os direitos que estão previstos na lei da execução penal?
Tá certo? É lei, tem que ser cumprido. Então, no dia que a lei da execução penal for cumprida, a partir daí é que nós podemos avaliar e dizer, não, ela carece de alguma alteração. Assim como o Código Penal. Assim como o Código Penal. Esse negócio de menor potencial ofensivo, você sabe, inclusive, por que apareceu o negócio de menor potencial ofensivo de 2 anos? A lei original de menor potencial ofensivo era 1 ano. Depois ela foi alterada em 2011, abril e maio de 2011, ela foi alterada para 2 anos. Porque precisava alcançar, e ainda não tinha sido aprovada, a 11.343. Então estava em vigor ainda a lei anterior que previa a pena de 6 meses a 2 anos para drogado. Como a droga estava extrapolando os condomínios fechados, os bairros de luxo, o filho de papai ia ser preso, ia com picana, por causa de maconha e cocaína, e não tinha crack tão espalhado assim. Então correram para alterar e colocar o menor potencial ofensivo de 1 para 2 anos. Para poder exatamente pegar quem usava droga e não prender. Só que isso fez do Código Penal uma brincadeira. Eu lhe pergunto, para que invasão de domicílio no Código Penal? De 1 a 3 meses. Ou se leva o Código Penal a sério, acho até que ele merece uma alteração no sentido de que tirar muita coisa. Crime contra a honra, responder penalmente crime contra a honra, isso é coisa de país pobre, país de ignorante, subdesenvolvido. Os países desenvolvidos, já que a gente quer imitar os caras lá, país desenvolvido é pecuniária, essa só pecuniária. O cara falou do outro lá, não é verdade, ele vai meter a mão no bolso para pagar a indenização, que é o que se transformou em regra aqui no Brasil. Então nós não precisamos simplesmente de penas mais severas. Nós precisamos que primeiramente, nós precisamos que as penas que existem sejam cumpridas. O que está previsto seja cumprido. Perfeito. Não simplesmente ficar se brincando de fazer direito penal. Estados Unidos, se o cara for é um mês, ele fica em 1 mês. Se o juiz disser que o cara vai ficar em cana 30 dias, ele fica 30 dias. 1 ano, 1 ano. Perpétua, perpétua. Aqui, porra, porra, tenha paciência, é uma brincadeira um negócio desse. Excelente. Para finalizar, sabemos que as forças marxistas continuam atuantes em solo brasileiro. Qual conselho você dá para os conservadores, sejam eles do meio jurídico ou não, para que atuem na guerra cultural? Olha, a primeira coisa que eu acho que os conservadores devem fazer, assim, vou falar da minha experiência, tá certo? Primeiro, é estudar muito para você ter conhecimento da estratégia do inimigo. Você tem que saber como é que o inimigo age para poder você... E nessa coisa de você estudar a estratégia do inimigo, você aprende muito, você adquire muita cultura, intelectual mesmo, do termo. E a partir daí você pode, que é o segundo aspecto, você pode se manter na sua posição firme. Eu encaro debate hoje com qualquer um. Já encarei debate com gente de movimento negro, gente de universidade pública, gente de... Eu encaro debate com qualquer um. Por quê? Porque eu tenho firmeza, eu tenho um conhecimento que eu estou sempre buscando aprender, mas eu tenho um conhecimento já consolidado, que eu fiz muito esforço para ter, estudei muito, então eu consigo enfrentar qualquer outro debatedor que tenha ideia contrária à minha. Eu vi o debate do senhor na TV Aratu e realmente mostrou muito repertório, conseguiu desmitificar os argumentos expostos. Exatamente. Então, quer dizer, a partir do momento que você tem essa munição, esse lastro, então você pode manter sua posição firme. Muitas vezes o conservador ele termina apanhando, digamos assim, numa linguagem mais simples, ele termina tomando umas pancadas porque ele não tem como argumentar e como defender a ideia dele, porque ele não estudou para isso. Ele é contra aquilo que ele está vendo lá, ele é contra essa balbúrdia, esse caos generalizado, essa desordem que é própria da revolução,
mas ele não tem argumentos sólidos para poder dizer, olha, eu sou contra isso, por isso, e vocês estão querendo isso, por isso. A sua bandeirazinha de ideologia de gênero, na verdade, vocês querem fazer um controle da natalidade. Vocês querem que todo mundo fique gay, porque a relação gay é uma relação estéril. Vocês não estão defendendo gay nenhum. Vocês não estão defendendo respeito ao gay nenhum. Vocês estão defendendo o gaysismo. Vocês estão defendendo o homossexualismo porque vocês querem que a população não reproduza. É muito diferente de defender o respeito à pessoa homoafetiva. Só que isso não pode ser dito. Se você disser isso, é igual a heresia. A galera vai cair pra cima de você. Porque você não pode revelar o segredo que está por trás da bandeira politicamente correta. Para você revelar lastro. Você tem que ter lastro. Então por isso que é importante estudar, pesquisar, aprender, para que você possa manter, as pessoas possam manter as suas posições perante toda e qualquer situação e ou confronto. É isso. Excelente, porque também tem muita gente de direita conservadora que acha que ficar vendo textinho na internet, ficar publicando um meme vai contribuir com alguma coisa, mas na verdade... Isso, exatamente, não. Você tem que ler muito, tem que aprender a comprar seus livrinhos, tem que aprender a fazer sua bibliotecazinha particular, baixar seus PDFzinhos na internet, pesquisar em sites importantes, fazer suas pesquisas constantemente. Isso tem que ser um hábito permanente, não pode ficar nessa de curiosidade não. Se você ficar nessa de curiosidade é melhor você não partir pra briga, porque vai perder. Vai perder porque os caras quando estão perdendo, eles partem pra cima xingando e ofendendo. Se você não tiver sangue na veia e cultura, você vai sair correndo. Professor Oswaldo Bastos, foi uma honra tê-lo aqui nessa primeira edição. Realmente muito conhecimento envolvido e espero que retorne em breve. A honra foi toda minha e estou sempre à disposição de você, da sua equipe, dos seus seguidores. Estou sempre à disposição. Agradeço a você, ouvinte, que permaneceu conosco até aqui. Se você estiver interessado no conteúdo do professor Oswaldo, se inscreva no excelente canal no YouTube Seminário Crítica e Crise. E por último e não menos importante, recomendo que siga o Instagram @mundoconservador. Lá é a principal rede social e todos os conteúdos são divulgados em primeira mão, incluindo o podcast.